investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas, olha só, irmão, isso aqui vai fazer você cair da fé, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Dentro dos profetas estava o Espírito de Cristo. Aliás, é o mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Não tem como o Antigo Testamento falar de uma outra realidade que não seja Cristo. É o mesmo Deus. Era o Espírito de Cristo que estava nos profetas. Ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar, não era o sofrimento do povo de Israel, apesar do povo de Israel ter sofrido com os exílios. E as glórias que viriam depois desses sofrimentos, eles estavam falando de Cristo. A eles foi revelado, olha só, aqueles profetas foi revelado não para si mesmos, não eram para eles, mas para vocês. Eles ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregam o Evangelho. Coisas essas que os anjos gostariam de contemplar. Vocês estão entendendo? Eu não sou, irmão, se fosse eu, você poderia procurar outra igreja, mas é o próprio Evangelho, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus e ouviu isso de Jesus, para dizer, era o Espírito de Cristo que estava nos profetas, e o que eles profetizaram não era sobre eles mesmos. O cânon do Antigo Testamento foi fechado, eles creem naquela revelação de Deus, e acham que aquilo era apenas para aquele povo, mas quando veio Jesus, aquilo foi revelado a nós, que aquilo não era somente para eles, era para nós, e aquele reino é o reino de Cristo, e aquele rei é Jesus Cristo. Aquela escritura fala sobre Jesus. Atos capítulo 3, versos 24 a 26, meu caro amigo 2, nós estudamos isso, o discurso de Pedro. Olha o que Pedro fala, e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Pedro dizendo, o que os profetas anunciaram era sobre estes dias que nós estamos vivendo. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A abrangência desse reino, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone suas maldades. É o reino da santidade de Deus. Pedro dizendo para os irmãos em Jerusalém naqueles dias, dos primórdios da igreja. Mas eu não paro por aqui. Eu vou para Mateus, capítulo 22, 38 a 40. Quando Jesus fala do que a lei e os profetas e os mandamentos se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o primeiro grande mandamento, ele diz. E o segundo semelhante a esse é, ame seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, com essa afirmação, uma relação de obediência e santa diante de Deus e de verdadeiro amor e serviço entre os homens, é o resumo de tudo que disse a lei e de tudo que disse os profetas. Por que é que a gente lê os profetas e a lei e extrai ensinamentos que não apontam para Cristo? Nós vamos agora para Lucas 24, 27, meu caro amigo 1. Última pregação do meu caro amigo 1. Jesus ressuscita, o povo ainda não sabe, 2 discípulos estão a caminho de uma cidade, uma aldeia chamada Emaús, e Jesus ressurreto vem andando na estrada e fala, posso andar com vocês? Aí a gente junto? Vamos juntos, só. E começaram a andar. E eles estavam tristes. Jesus falou assim, por que vocês estão tristes? E eles falam, você não está sabendo o que aconteceu na Páscoa em Jerusalém? O homem poderoso em obras e palavras, Jesus Cristo, que foi morto pelos homens? Só você não sabe do que aconteceu, é por isso que nós estamos tristes. E Jesus diz, vocês demoram para entender. Vocês não entenderam nada ainda. Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas
as Escrituras. Escrituras, não havia Novo Testamento. Ele está falando da Escritura hebraica. Aliás, ele começa por Moisés e passa por todos os profetas e explica para eles que tudo aquilo era a respeito dele, Jesus. Irmão, se eu tivesse dizendo isso, você podia ir embora daqui, mas não me jogue pedras, não sou eu, é Jesus dizendo. Pedro, Paulo, o próprio Jesus. João, no capítulo 5, nós não lemos hoje, mas os próximos domingos nós vamos entrar no capítulo 5, mas lá na frente, no versículo 46, ele estava debatendo com os religiosos e ele diz para eles assim: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. O próprio Jesus dizendo aos religiosos: vocês me combatem lendo a lei, vocês não conhecem, porque tudo que Moisés e os profetas escreveram era sobre mim. Vocês estão achando que era sobre o quê? Sobre vocês? Jesus é a palavra revelada. O Logos é a palavra que se fez carne e se fez gente. Toda a palavra profetizada no Antigo Testamento, tudo que foi ensinado pelos homens de Deus no Antigo Testamento, toda a palavra ensinada sobre os valores de Deus, todo provérbio, toda profecia, todo salmo, todo conselho, todo princípio, toda verdade, toda a palavra virou gente. Jesus é a revelação física e visível de tudo o que Deus já havia dito. Uma vez uma pessoa falou assim, aqui, já nesse prédio novo, não foi aqui. Foi num lugar que eu fui pregar. Eu não vou pregar muito. Não dá muito certo. E quando dá certo, alguma coisa dá errada. Eu gosto de pregar aqui. E aí, a pessoa falou assim: nossa, pastor, você prega diferente.